Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Risonil de Araújo e é sempre um prazer, estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de número 59. Figuras de palavra, metonímia, antonomásia, sinédoque, comparação, metáfora, catacrese, sinestesia e detalhamento, aspectos semânticos, efeitos de sentido. Então, vamos começar. Muito bem, falamos de figuras de linguagem. O que é isso, São recursos expressivos que são utilizados no texto através dessas figuras de linguagem, que são determinadas pelas palavras conotativas. As palavras conotativas, elas dão uma extensão maior de sentido, de significado das palavras. Não tem, assim, um sentido restrito como tem os termos denotativo, Se eu falo, a perna do João está ferida, aqui é no sentido denotativo, não tem outro meio para que eu possa interpretar. Agora, se eu falar a perna da mesa, já deu um sentido maior, que não é realmente da palavra perna, no seu sentido real. Então, os textos literários, eles utilizam muito essas figuras de linguagem. Então, a gente vai ver o primeiro texto, que é a sombra doce das moças em flor. Gosto de deitar para descansar. A gente vê assim, aí o desejo do eu lírico, mostrando suas emoções, os seus sentimentos através desse poema. Mas quando ele diz a sombra doce das moças, as moças estão aqui, ou deitado ou em pé, e tem a sombra. Será que eu posso, é real, sentir o doce, da sombra dessas moças? Será que isso é o sentido denotativo, o sentido real? Não, estou utilizando, o autor, utilizou, uma palavra com sentido conotativo, ele utilizou, de alguma sinestesia, doce, pensa logo em paladar, aguça um dos sentidos, dos 5 sentidos. Então, a gente vê que aí foi utilizado, os termos conotativos, que é a sombra doce das moças, e gosto de deitar para descansar. Esse outro termo aí é bem denotativo, mas o primeiro verso, a sombra doce das moças em flor, é totalmente conotativo e literário. Então, o que é uma figura de linguagem ou figuras de linguagem? É um recurso de linguagem que modifica os significados, ele passa a ser do denotativo convencionais das palavras, emprestando-lhes novas possibilidades de expressão. Quem nunca viu alguém falar, aquela mulher, uma onça, para transferir, as características, transferir não, igualar, as características da mulher, com a onça, feroz, valente, então são características em comuns, para comparar, uma a outra. Geralmente a gente ouve algumas comparações assim, Então, ela possibilita esta palavra com sentido conotativo para mais possibilidades de interpretação, diferente da palavra com sentido denotativo. Então, as figuras de linguagem, elas compreendem, elas classificam-se em figuras de palavra, figura de pensamento, figuras sonoras, figuras de sintaxe e de construção.
a gente vai começar pelas figuras de palavra. Então, o que é uma figura de palavra? Originam-se da alteração semântica das unidades linguísticas, né? Quando diz da alteração semântica, da alteração de sentido. Então, vamos comparar aqui dois textos. O primeiro, né? Minha escola. A escola que eu frequentava era cheia de grades. O meu mestre, carrancudo, complicado, inacessível. Então, a gente vai para o segundo texto e já fiquem, né, de olho que eu vou fazer uma pergunta aí. Vamos para o segundo. Minha escola também, mas veja aqui o texto repaginado. A escola que eu frequentava era cheia de grades, como as prisões. E o meu mestre, carrancudo, como um dicionário, complicado como as matemáticas, inacessível como os Lusíadas de Camões. Então, qual texto que você acha mais interessante? O texto que passa, né, mais emoções. Claro que é o segundo texto, você não acha? Né? Com certeza, você também disse que era o segundo. Olha, a escola que eu frequentava era cheia de grade, o meu mestre, carrancudo, complicado, inacessível. Uma coisa assim, sem muita emoção, né, direta. Mas aqui, quando se utilizou, né, o conectivo comparativo, veja que já melhorou. Já foi feita uma comparação entre a escola, a pessoa aqui está discorrendo seu tempo de estudante e está fazendo algumas comparações, né? A escola que eu frequentava era cheia de grades, aqui ele já comparou como as prisões. Então, aqui há uma comparação, né, da escola com um lugar muito fechado, já que era cheio de grade, assim como o mestre também foi comparado com um dicionário. O dicionário lá no canto dele, sem expressão nenhuma, sem carisma, né? Complicado como as matemáticas. Então, veja como, ao colocar, né, um conectivo e fazer comparação de um termo com outro, já muda o sentido do texto, já dá outra expressividade. Então, são esses recursos que são utilizados, né, nos textos literários. Já se quer mesmo, né, esse tipo de passagem de um texto para quem vai ler, para o leitor. Então, o que é uma comparação? A comparação é uma figura de palavra que ocorre quando elementos de universos diferentes são aproximados por meio de um termo comparativo. Se esse elemento é comparado a outro, né, eles têm algumas coisas próximas, características, semelhantes, né? Então, o elemento A e o elemento B. Eu posso fazer essa comparação através dos seguintes conectivos. A é como B, o elemento B, Antônio, né? É como Bianca, inteligente, gosta de trabalhar, né? Então, A é igual a B, A é semelhante a B, A é que nem B. Então, eu faço sempre esta comparação utilizando esses elementos, os conectivos, né, que dá essa ideia, que traz a ideia de comparação. Vamos ver aqui também neste texto. A bruxa surgiu à janela da sua casa, como a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro
de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa, e sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno, que está discorrendo sobre uma mulher, né? E sua casa como se estivesse pegando fogo. Aí é feita algumas comparações. Veja que se utiliza, tá, o conectivo comparativo, porque a figura de linguagem chamada comparação, né, ela já traz esse conectivo. Quando eu uso o como, tal qual, já, né, traz essa ideia, né, que eu estou comparando um C a outro, eu estou comparando A com B. Então, eu digo, a bruxa surgiu à janela de sua casa como a boca de uma fornalha acesa. Então, eu estou fazendo comparação da bruxa com a boca de uma fornalha acesa, né, toda cheia, pegando fogo, que nessa altura a casa e ela também estavam pegando fogo. Estava horrível, né? Nunca fora tão bruxa, né? Caiu muito bem essa passagem, né? Para ela que é bruxa. Aqui também o seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa também, que nem, né? É que nem B. Então tá fazendo também uma comparação através do conectivo comparativo. A sua crina preta desgrenhada escorria abundante como as das éguas selvagens. Também há a utilização dessa figura de linguagem chamada comparação dentro desse texto. Agora a gente vai analisar outro texto chamado Cântico do Calvário. Então a gente vê que nesse Cântico do Calvário, que é a memória do meu filho morto a 11 de dezembro de 1863, de Fagundes Varela. Então, ele faz muitas comparações aqui, né, sobre o filho. Aí, o que é que ele diz sobre seu filho? Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústia conduzia, o ramo da esperança, eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pergureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ele faz algumas comparações aqui, só que, nesse sentido, nós não iremos encontrar o conectivo comparativo. Ele faz, né, uma comparação direta, quando ele diz, eras na vida a pomba predileta. Então, tu eras, né? O filho, está falando do filho, então está fazendo uma comparação, só que é uma comparação implícita, não é uma explícita como lá no caso da figura de linguagem chamada comparação mesmo, tá? Que sobre o mar de angústia conduzia o ramo da esperança, eras a estrela, também comparando aqui o filho com a estrela, e observe que nós utilizamos, né? Nós estamos vendo aqui a utilização, do verbo ser, que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime. Aqui ele faz comparação mental, né? Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Então, você era tudo de mais sagrado, né? Então, veja que esta comparação
Não é igual a lá da figura de linguagem, é isso que eu quero dizer para você. A comparação, né? A gente fala em comparação, mas tem uma figura de linguagem chamada comparação, que nós vimos anteriormente, né? Agora a gente está fazendo outro tipo de comparação, que é chamada de metáfora. Então, esta comparação, a metáfora, ela faz uma comparação implícita, né? Não é tão clara como a figura de linguagem chamada comparação. Por quê? O conectivo comparativo vai estar lá, né, na comparação. Ele é tal qual, né? Ele é como fulano de tal. Então, está bem claro, né? Já a metáfora estabelece uma relação de semelhança, de comparação entre dois elementos de natureza diferente, sem a presença de conectivos ou palavras comparativas. É uma comparação direta, né? Ele é um anjo. Ele tem coisas boas, ele é meigo, então tem características semelhantes, né? Então, posso fazer essa comparação, mas veja que eu não disse ele é como um anjo, eu disse ele é um anjo. Então, eu fiz a comparação direta. Então, a comparação, como se faz a comparação na metáfora? Elemento A é comparado ao elemento B através do verbo ser, né? Ele é isso, né? Ela é uma rosa, né? Ele é um anjo, né? Então, são essas comparações bem diretas, não existe o conectivo comparativo. Vamos agora para a manchete de um jornal, vamos dizer que isso aqui era um jornal, né? Nós vimos a manchete. Palácio do Planalto anuncia construção de novas hidrelétricas. Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo do Governo Federal Brasileiro. Então, veja bem, quando a gente fala Palácio do Planalto anuncia construção de novas hidrelétricas. Será que é o palácio mesmo que anuncia nesse lugar? Será que ele pratica alguma ação? Não, aí há uma substituição, né? Eu quis dizer, substituir o Palácio do Planalto por governo, né? Governo e seus ministros, né? Poderia ser assim, ou o governo anuncia construção. Então, houve, né, esta substituição de um termo por outro. E isso tem um nome. Sabe qual é o nome? É metonímia. Então, a gente vai agora para a figura de linguagem chamada metonímia e sinédoque, que elas são bem próximas, né? A metonímia fundamenta-se na substituição de um termo por outro com o qual mantenha uma correlação lógica sem que haja prejuízo na interpretação do sentido de enunciado em que é usada. Essa troca pode ocorrer de várias maneiras. Vai ter essa troca, mas não vai haver prejuízo no sentido do que se quer transmitir. Veja o exemplo. Então, essa substituição pode ocorrer através do autor pela obra. O que é que eu posso dizer com isso? Durante o simpósio, citaram muito Alencar e Machado. Então, o que foi que aconteceu? Houve a substituição do autor pela obra. Lá eles citaram, com certeza, né, vários nomes de obras, mas na hora de falar houve essa substituição. Alencar e Machado são os autores, que com certeza foram substituídos, né, ao falar o nome da obra, falar o nome do autor. Né? Eu li muito, eu estou lendo Machado de Assis, que eu poderia dizer o nome do livro, né? O nome da obra que eu estou lendo, não, falei o nome do autor. Então, eu fiz esta troca da marca pelo produto.
Você vai à festa de Havaianas, então eu troquei a marca pelo produto, porque o produto é o chinelo, né? Você vai à festa de chinelo, né? Não, mas aqui eu falei a marca no lugar, porque quando se fala em Havaianas, né, já dá a ideia que você está de chinelo. Do continente pelo conteúdo. Aninha comeu o prato todinho. A gente tem essa mania, né, de dizer, olha, minha filha comeu o prato inteiro. Mas é claro que a gente está, né, fazendo essa troca do continente pelo conteúdo. O continente, né, ele não comeu o prato, ele comeu o que tinha dentro do prato. Né? Então, comeu um pedaço de torta, uma macarronada, né, mas não o continente, que é o prato em si, né? Do abstrato pelo concreto. Esta troca também, a juventude muitas vezes de respeitos mais velhos. Ao invés de usar o concreto, que eu poderia dizer o jovem, não, eu usei o abstrato, que é juventude. Então, eu faço essa troca. A juventude, eu quero dizer que os jovens, né, que eles dêem respeitos mais velhos. Do efeito pela causa. Atingiu seus objetivos graças ao seu próprio suor. O efeito foi o suor, né? Mas, será que foi com o suor? O que eu quis dizer com isso? Né? Eu troquei, eu poderia dizer o seguinte, atingiu seus objetivos graças a seu próprio esforço, que é a causa. Mas aí geralmente a gente fala mesmo, né? Olha, fulano conseguiu com seu próprio suor. Mas a gente faz essa troca no lugar né, de outra palavra, do efeito pela causa. Temos mais aqui da causa pelo efeito. Ali era o efeito pela causa, que é a causa pelo efeito. Ele tem uma língua ferina. Né? Ele tem uma língua, é a causa a língua, que fala muita coisa, né? Mas será que o efeito, será que é a língua mesmo que eu quero dizer? Não, não é bem a língua, né? Então eu troco a causa pelo efeito, que é o efeito, é o que ele fala, e não a própria língua. Da parte pelo todo. Também, né? Outro modo de falar constante no nosso dia a dia, olha, falta teto para tantas vítimas das enchentes. Então, a parte, teto pelo todo. Será que é só o teto que a gente precisa? O todo é a casa, não é verdade? Mas a gente fala, né, quando geralmente, né, as pessoas sem teto, né, as pessoas sem casa. Então, eu estou trocando uma parte só da casa pelo todo. É tipo quando a gente fala na cabeça de gado, né? Você quer comprar quantas cabeças de gado? Ninguém vai comprar só a cabeça, né? Então, também faz-se essa transferência da parte pelo todo, certo? Então, compreenderam a metonímia? Então, vamos para a antonomásia. Antonomásia é outra figura de linguagem que pode ser entendida como um tipo de metonímia, que consiste na identificação de uma pessoa, não por seu nome, mas por uma característica ou atributo que a distingue das demais. Tem aquele nome, mas sempre vai ter um nomezinho ali que vai ser atribuído a esta pessoa. Vamos ver o exemplo. Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Então, a gente vai ter esta parte aí do bruxo do Cosme Velho,
que é como alguns lá do meio do Machado conhecem ele, né? Então, é como se fosse para nós um apelido, vamos dizer assim. Olavo Bilac, o poeta das estrelas, né, que ele falou muito sobre as estrelas. Então, é uma parte também, aquela partezinha que se fala, né, do nome de uma pessoa da qual ela é conhecida. A catacrese é outra figura de linguagem. Como é que acontece? Por que catacrese? Ocorre quando, na falta de uma palavra específica para designar determinado objeto, utiliza-se uma outra a partir de alguma semelhança conceitual. Asa da xícara. Né? Por falta de um termo bem específico, né? Dessa partezinha aí da xícara, que a gente pega, né? É chamada de asa da xícara, é uma catacrese. Tipo também da cabeça de alho. Não tem um nome específico, a gente não tem nem como chamar, para cabeça de alho, né? Que é como nós conhecemos. Então, como é que se chama esta figura de linguagem? É catacrese, tá? Então, quando ocorre, tem um objeto que não tem um nome específico, você dá outro nome, por exemplo, a perna da cadeira, a perna da mesa, né? Então, a asa da xícara, a cabeça de alho, então, todas essas são palavras que é designada ao ser que não tem um nome específico. E agora a gente vai fazer a leitura de um texto, também vamos ver o livro de Bernardo. A chuva azula a voz das andorinhas. Veja só, azula a voz. Será que dá para pintar azula, uma cor, dá para pintar uma voz? Não dá, né? Então, como é que se chama isso? Sinestesia. Azular a voz, né, tem tudo a ver com a audição, né? Então, ela é empregada também nos textos literários, né, como um recurso expressivo. Então, o que é sinestesia? Vamos ver, é a fusão de impressões provenientes de dois ou mais sentidos no único registro. Então, vai ter, né, basicamente 2, 3 ou 4 sentidos lá no texto empregado como um recurso mesmo literário. Vamos ver no exemplo Caderno de Aprendiz. Num gorjeio dos pássaros tem um perfume de sol. Num gorjeia, num cantar dos pássaros. Cantar, qual é o sentido que envolve? Né? A audição. Tem um perfume de sol. Como nós sentimos? O olfato. Então, aí nós temos, né, uma sinestesia, que foi empregado 2 sentidos aí, né, que foi, né, a audição no gorjeio dos pássaros, e tem um perfume de sol, né, dá para sentir o perfume, né? Então, envolve o olfato. Então, é isso aí, esta foi a nossa aula. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.